vocês nessa atividade do projeto Conhecendo o TCE. Inicialmente, eu queria mencionar para vocês a preocupação do tribunal ao desenvolver um projeto de interação, de aprofundamento das relações institucionais com a academia. É muito importante para nós que a gente consiga estabelecer um relacionamento produtivo, um relacionamento crítico e um diálogo com o segmento acadêmico. Vocês, na condição de estudantes em nível universitário neste país, estão tendo acesso a uma oportunidade que, muitas vezes, é negada a milhares de outras pessoas. E o tribunal é a instituição pública que procura avaliar, analisar todas as políticas públicas e tem uma preocupação especial com a política pública na área da educação. Os desafios nesta área, no nosso Estado, eles são imensos. E o tribunal, ao desenvolver um projeto desta natureza, entre outras coisas, ele procura despertar em futuros profissionais de uma área essencial para que se tenha acesso aos direitos, essa preocupação. Então, futuramente, vocês, na condição de operadores do direito, aqueles que optarem, né, por este caminho, estarão trabalhando, se dedicando para que outras pessoas tenham acesso ao que hoje lhes é negado. Entre outras coisas, oportunidade de educação num nível de qualidade elevado. Este projeto ele procura demonstrar como o tribunal funciona, quais as suas atribuições, quais as suas responsabilidades para com cada um dos cidadãos maranhenses e brasileiros. É isso que o Jorge vai, nos próximos minutos, demonstrar a vocês. E o momento é particularmente especial para um projeto dessa natureza, porque talvez estejamos, né, Jorge, plantando a semente, despertando a curiosidade em futuros profissionais que poderão estar ao nosso lado aqui brevemente, uma vez que há uma previsão de que o tribunal venha a realizar um concurso público. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, interajam bastante com o Jorge. O Jorge é um profissional extremamente qualificado, parceiro do nosso projeto desde o primeiro momento, um auditor com muita experiência, né? E, se vocês tiverem a oportunidade de questioná-lo, de interrogá-lo sobre o que ele vai falar, é uma oportunidade única. Porque, muitas vezes, a gente acha que o acesso a determinadas instituições e profissionais ele é bastante distante e complicado. E este projeto tem a intenção, entre outras coisas, de gerar essa proximidade. Então, perguntem, questionem, apresentem as eventuais dúvidas que vocês, porventura, venham a ter do que ele for expor, porque, repito, é um profissional extremamente experiente, qualificado e que tem a maior boa vontade em responder a qualquer questionamento de vocês, tá bom? Vou passar a palavra ao Jorge para iniciar a sua palestra. Oi, olá. Bom, primeiro, saudá-los e dizer que eu estou extremamente feliz por essa turma da UNDB aqui. Hoje é talvez o nosso maior público. Nós recebemos, com frequência, alunos de faculdades no projeto Conhecendo o TCE, que é um projeto da ASCOM, Assessoria de Comunicação, em parceria com a Escola Superior de Controle Externo, e eu venho nos últimos encontros sendo palestrante oficial. Meu colega Alexandre já falou, o muito experiente é porque eu sou velho mesmo, tá?
Eu sou do concurso de 98, do primeiro concurso. Talvez muitos de vocês ainda não tivessem nascido nessa época. Foi o primeiro concurso do Tribunal de Contas. De lá para cá, nós tivemos um concurso de 2006, onde entrou o Ministério Público de Contas, e agora nós estamos prestes a realizar um novo concurso, já que o velho lobo está quase se aposentando. Então, é bem provável que vocês, algumas de vocês ou alguns de vocês, venham a ser auditores num futuro bem próximo. Aqui são turmas do 8º, 9º e 10º período. Pois pronto. Já que o concurso tem validade de 4 anos, até o 8º consegue passar, né? É claro que o salário inicial é baixo, começa em 19 mil, mas vocês têm condições de ascender na carreira, certo? E chegar num nível maior, tá? É bem provável que também haja vaga para o Ministério Público, e eu falo isso com um orgulho imenso, porque a nossa procuradora de contas foi nomeada conselheira, então nós temos a primeira mulher conselheira na história do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, e isso abre uma vaga para o Ministério Público, já que a doutora Flávia agora é conselheira. Então, as meninas aí se preparem, quem sabe, aliás, quem sabe não, vocês têm a obrigação de ocupar essa vaga, né? As meninas precisam ocupar essa vaga para manter a presença feminina no Ministério Público. Bom, quem quiser pode me seguir lá no Instagram, certo? Essa palestra já está lá na bio, para quem quiser baixar. A gente vai conversar aqui sobre o tribunal, mas vocês estão livres para fazerem perguntas. A minha primeira formação é economia, mas eu sou mestre em Direito e doutorando em Direito, também pós-graduado em Engenharia e TI, então dá para a gente conversar sobre muita coisa. Também sou professor da graduação e da pós-graduação e dos cursos de formação de procuradores e assessores jurídicos na área pública municipal, professor da Escola do Ministério Público e também da Escola de Contas aqui. Então, são quase 30 anos aí para a gente poder conversar sobre essa Corte de Contas da qual eu faço parte e que espero vocês, em breve, possam fazer parte também, já que aqui as turmas estão no 8º período em diante, então a gente sabe que os concursos têm validade de 2 anos, prorrogados por mais 2, então é bem provável que quando vocês entrem aí já sejam mestres e doutores. Então, não, é bom entrar logo, né? É bom entrar logo. Mas, em tese, vocês têm grande chance. E também quero até parabenizá-los, porque é muito importante que vocês, em final de curso, conheçam o Tribunal de Contas. Na semana passada, veio uma turma aqui, de outra faculdade, e eu falava que, aliás, foi a primeira pergunta que o professor me fez, né, sobre nossa jurisdição, como que são os processos aqui dentro, e eu sempre brinco dizendo que, na maioria dos casos, vocês têm um pequeno problema, vocês têm um professor que é muito operacional lá nas faculdades de vocês, que é o professor de Direito Penal, que traz causas e uma série de coisas que vocês se apaixonam. E o direito administrativo fica um pouco a desejar. Muitos de vocês até fazem os trabalhos de conclusão de curso, né, na área do penal. Mas o Estado do Maranhão tem um mercado gigantesco na área do direito público municipal. Quando vocês se formam, então, vocês acabam tendo que trabalhar como procuradores municipais, como assessores jurídicos de município, ou ainda como escritórios que prestam serviços nessa área. E quem julga todos os casos? O Tribunal Administrativo, o Tribunal de Contas. Daí porque é muito importante esse passo que a faculdade UNDB deu, trazendo vocês aqui, para que vocês possam conhecer o direito financeiro, para que vocês possam conhecer os processos licitatórios, que é um caso à parte, certo? Como essa corte julga esses processos, para que vocês se sintam preparados não só para passar no concurso, mas também para atuarem na advocacia pública municipal,
que é uma grande deficiência no estado do Maranhão. O professor me perguntava sobre prefeituras, câmaras que têm problemas com o tribunal, e a resposta foi direta. A maioria dos problemas são por falta de uma assessoria jurídica técnica qualificada. Eu falo qualificada na nossa área. Então, acaba que, como vocês não estão lá, dentro dos municípios, muitos processos aqui, muitos gestores têm problema. Mas já vou até adiantando. A Lei 14.133, que é a Lei de Licitações, também obriga que os municípios e câmaras com mais de 20 mil habitantes tenham assessores jurídicos concursados. Então, mais um campo de trabalho para vocês. É uma previsão da Lei de Licitações e que vocês podem, aí, após formados, também entrarem como concursados em municípios e câmaras, uma vez que o legislador entendeu que o grande problema desses municípios era a falta de uma assessoria jurídica qualificada, uma assessoria jurídica pública, certo? De um advogado público municipal. Então, vocês têm um campo muito vasto para atuar, e quem sabe, se não como auditores, mas como advogados públicos que vão lidar com essa nossa casa aqui, e, de qualquer forma, vão estar aqui também orientando o processo de seus clientes. Bom, mas vamos lá. Para a gente entender o funcionamento do Tribunal de Contas, é importante que a gente saiba o que são recursos públicos, já que esse tribunal é um tribunal administrativo e julga casos relacionados ao dinheiro público, certo? Então, o dinheiro público é tudo que o governo arrecada de empresas e cidadãos na forma de tributos, impostos, taxas, contribuições. Então, toda e qualquer arrecadação que o município tenha, ou o Estado, só para a gente ficar um pouco na área do município, é fiscalizado pelo Tribunal de Contas pelo lado da Receita. Assim como tudo que o município gasta é fiscalizado pelo Tribunal de Contas pelo lado da despesa, certo? Então, em regra, qualquer servidor público que administre dinheiros, certo, vai ser julgado por essa casa. Secretário de Educação, secretário de Obras, o agente de contratação e outros que estejam ligados aí ao gasto público, certo? Bens públicos são bens de domínio nacional pertencentes a pessoas jurídicas de direito público interno, como rios, estradas, escolas. No âmbito do Estado do Maranhão, nós ainda não temos as chamadas concessões. São Paulo e outros estados, você já tem as concessões públicas de estradas, de rodovias, que o tribunal também fiscaliza. Aqui nós ainda não temos, certo? Então, em regra, essa fiscalização acaba sendo de outros tribunais. E valores públicos são os fundamentos da República, né? Que são de direitos pecuniários mensuráveis, como concessões do serviço público. Aqui é a única concessão que a gente tem, certo? Se eu não me engano, é na área mineral. Fora isso, a gente não tem. E, por ser mineral, subsolo é da União, né? Mas quem são os responsáveis pelo controle? O controle ele é dividido, e é isso aí, nós sabemos que a Constituição Federal é uma Constituição de controle social, e o legislador entendeu que o controle deveria ser dividido em 3 áreas. Primeira área, o controle interno, certo? Todos os poderes, inclusive câmaras municipais, devem ter o seu controle interno para avaliação da gestão administrativa. O que é importante a gente saber sobre controle interno? Em função de um entendimento meio errôneo da Lei 4.320, de 64, acreditava-se que o controle interno era a função do contador. O que ocorre é que quem faz a contabilidade sequer pode fazer o controle interno,
porque estaria ferindo um princípio básico, que é o da segregação de função. Então, se eu faço contabilidade, eu não posso fazer o controle interno. Isso não desabona o fato do contador também poder ser controlador, mas não é uma função restrita do contador. E, por força da Lei 14.133, o controle interno passou a ser um órgão planejador e um órgão que começa agora, em função dessa nova lei, a fazer minutas de pareceres, minutas de contratos, minutas de relatório do fiscal, minutas de edital. Significa dizer o quê? Que o controle interno precisa de advogados como vocês, não só mais de contadores. Então, é provável, ou melhor, é necessário que os advogados também estejam no controle interno. Não é mais uma função só da contabilidade. As demandas pela área jurídica são gigantescas no controle interno, em especial por força da Lei 14.133. Então, aqui é mais um campo para que vocês possam atuar, o controle interno. O controle interno se diferencia do controle externo porque não tem poder sancionatório. Ele é um órgão orientativo. Então, nos relatórios e pareceres do controle interno, o controlador deve indicar as irregularidades que foram encontradas no processo e indicar medidas corretivas. Então, o controle interno não pune. Quais os principais exemplos de controle interno? CGU, Controladoria Geral da União. Aqui no Estado do Maranhão, Controladoria do Estado, que está subordinada à Secretaria de Transparência, certo? E nos municípios, a Controladoria do Município, que pode ser ocupada por qualquer um de vocês, uma vez que não é restrita do contador. Detalhe, qualquer um de vocês que conheça a Lei 4.320, a Lei 101/2000 e a Lei 14.133 de 2021, ou seja, Lei de Finanças, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Licitações. Se vocês conhecerem isso, aliás, se vocês conhecerem isso, vocês já estão aprovados no concurso para auditor, sabia? É isso que cai na prova. 14.133. Se quiser, pode anotar aí, vai cair na prova, viu? 14.133 de 2021, Lei de Licitações. 4.320 de 64, Lei de Finanças. E Lei 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse cai na prova, certo? Então, quem tiver aí, quem for concurseiro, já fique esperto, que são as leis com as quais nós trabalhamos aqui. E as leis também que o controle interno tem que conhecer, ok? Se errar na prova, já sabe, eu vou cobrar, viu? Eu vou cobrar. Então, em regra, vocês conhecendo as leis de finanças e as leis de contas públicas, vocês podem atuar no controle interno sem nenhum problema, certo? O controle externo. O controle externo, havia uma confusão ali, em um entendimento errôneo do que está disposto na Constituição Federal. E o caput do artigo que trata do controle externo tem o seguinte texto: o controle externo será exercido pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. Só que lá no inciso 1º do mesmo artigo, o legislador dá autonomia para o Tribunal de Contas. E havia uma confusão entre essa dependência do tribunal em relação ao Poder Legislativo. Vocês sabem que esse Tribunal de Contas ele não é ligado ao Judiciário. Nós não fazemos parte do Poder Judiciário, certo? Nós somos um tribunal administrativo. Também não fazemos parte do Poder Executivo, já que nós fiscalizamos o Executivo. Quem faz parte do Executivo é o controle interno. E aí o tribunal ficou meio que solto, né? Havia, então, esse entendimento de que estava ligado ao Legislativo. Mas o tribunal fiscaliza o Legislativo também. O Legislativo presta contas ao tribunal na sua função atípica. Todo mundo lembra o que é função atípica, né? Está tranquilo, né? Função atípica do Legislativo, quando o presidente da Câmara
faz licitações, quando ele contrata pessoas, né? Função atípica. Nessa função atípica, o Legislativo se subordina ao Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas não fosse independente, não teria como fiscalizar o Legislativo, não é? Então, na função atípica, até o Tribunal de Justiça se submete ao Tribunal de Contas. Nós auditamos a folha do TJ, nós auditamos todos os processos licitatórios do TJ. Então, o Tribunal de Contas ficou meio que solto ali, né? Para a gente entender, então, o que dispõe a Constituição, eu separei aqui, em duas partes, o controle externo. O controle externo exercido pelo Poder Legislativo se restringe exclusivamente ao julgamento do chefe do Poder Executivo, ou seja, julgamento do prefeito, certo? Porque é um julgamento político. E aí o legislador entendeu que, como o Legislativo não tem competência técnica para analisar balanços, prestações de contas, certo? O tribunal deveria auxiliá-lo nessa função de fiscalização do chefe do Poder Executivo. Ou seja, única e exclusivamente nessa função, o tribunal auxilia o Legislativo. Como é que ele faz isso? Através da emissão de pareceres prévios. O parecer prévio, então, é a peça técnica que vai dar suporte ao julgamento político do prefeito. Ano que vem vamos ter eleição, né? E aí sempre o Tribunal de Contas aparece quando tem eleição. Vocês já perceberam isso? O tribunal fica meio ali, chegou a eleição, aí começa. E aí, está inelegível mesmo? Foi condenado pelo tribunal? O tribunal não condena ninguém. Desde a decisão do STF, se eu não me engano, de 2017, que determinou que o julgamento de prefeitos deve ser feito pelo Legislativo. Então, nesse caso, nós auxiliamos o Legislativo. Mais para frente, a gente vai falar detalhadamente do parecer prévio, mas o controle externo exercido lá pelo Legislativo é único e exclusivamente relacionado ao julgamento de prefeitos. Por que eu separei, então, o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas? Porque as leis complementares, certo? Em especial, lei de licitações e lei de responsabilidade fiscal, dão competência para que o tribunal julgue quem? Os gestores, aqueles que administram o recurso público. Então, o secretário de Educação presta conta de todas as despesas da educação aqui para o Tribunal de Contas. Secretária de Saúde vai prestar conta para o tribunal. A secretária de Assistência Social presta conta para o tribunal, certo? Então, esses gestores, por lidarem com o recurso, subordinam-se ao julgamento do tribunal. E aí a decisão do tribunal, nesses casos, é definitiva, não passa pelo Legislativo. É certo que pode ser recorrido ao Judiciário, mas a nossa decisão é terminativa. Não é um parecer, é um acórdão, e esse acórdão já decide a vida do gestor. Daí porque eles precisam ter uma assessoria jurídica muito competente para auxiliá-los nesse processo de prestação de contas, certo? Porque todos eles são julgados pelo tribunal. Então, lei de licitações, que regulamenta as compras públicas. Quando é feita uma contratação, quem assina? O secretário. E, ao final do ano, o secretário presta conta disso. Ou mesmo no momento em que está sendo feito o processo, caso ele seja denunciado ou representado, ele também vai ter que responder ao Tribunal de Contas. Então, nos casos do controle do gasto público, o tribunal é autônomo e tem competência para fiscalizar, certo? No caso do julgamento de prefeito, quando se trata de índices, quem julga é o Poder Legislativo, entendido? E aí temos o maior de todos os controles, o controle social, não é? Alguém aqui é de algum município do interior? Falem um para mim aí, só um. São João do Caru, Cândido Mendes, ótimo. Então, você sabe me dizer quem é o controle social lá?
Eu sei. Tanto em São João do Caru quanto em Cândido Mendes, o controle social mais forte é o blogueiro, vocês sabiam? É ou não é? Fala para mim, se não é o blogueiro que vai fazer o controle social fortíssimo em cima da gestão. E pior, um controle social sem nenhuma base técnica, certo? Mas é controle, ele é parte da sociedade. Na maioria dos casos, em especial por uma ferramenta que deu condições para que a sociedade pudesse acompanhar para e passo os gastos públicos, que é o portal da transparência. O portal da transparência é fundamental para que a sociedade exerça esse controle constitucional. Era muito difícil, antes da transparência, o controle social funcionar. Hoje, se você acessar o portal lá de São João do Caru, você vai ver que tem um íconezinho lá, portal da transparência. E lá, obrigatoriamente, deve constar o nome e o recebimento de todos os funcionários que estão lá, os valores que eles recebem, as contratações que estão sendo feitas, o endereço da secretaria, telefone da secretaria, o endereço e telefone lá, claro que funcional, do agente de contratação, tudo isso tem que aparecer lá. E aí a sociedade exerce, então, esse controle social, certo? O blogueiro, o inimigo político do prefeito, né? O que perdeu a eleição, e tudo isso é controle social, não é? Não é controle social? Perdi a eleição. Espera aí que eu vou lá no portal ver o que eles estão fazendo, não é? Não é isso? Ah, briguei com o partido político, saímos da base, né? Vamos fazer um controle social aqui, né? Esse é o controle social. Bom, brincadeiras à parte, a Constituição e algumas leis complementares também criaram os conselhos municipais, cujo mais famoso de todos é o Conselho do Fundeb, formado por pais e mães de alunos e membros da administração. O Conselho do Fundeb faz um controle muito forte dos gastos com educação e é o único conselho, por força de lei 14.113 de 2020, a lei que regulamenta o Fundeb. Acho que essa cai na prova também, tá? Anota aí que cai na prova. Essa lei dá autonomia para que o Conselho Municipal de Educação represente junto ao Tribunal de Contas. Então, esse conselho também tem um poder muito forte, tá? Mas temos outros, Conselho da Infância e da Adolescência, não é? Nós temos inúmeros conselhos que são organizações que podem representar junto ao Tribunal de Contas e junto ao Ministério Público, certo? Então, esse controle social, ele tem uma função muito importante e, claro, pode se utilizar da ferramenta de transparência que é disponibilizada por todos os municípios. Um pouco mais para frente eu vou mostrar para vocês como... Eu esqueci teu nome? Luana? Eu vou mostrar para a Luana como é que ela baixa o relatório da prefeitura dela, tá bom? Isso é legal, né? A gente acessa aqui o nosso site e baixa o relatório. Tu podes repetir a lei, por favor? Do Fundeb? Ela vai passar no concurso. Ela vai passar. 14.113 de 2020. Lei do Fundeb. E ela vai passar para a vaga do Ministério Público, que está aberta. Receba. Receba. Está aberta e tem que ser uma menina. Tá bom? Tem que ser menina para continuar tudo certo. Com todo respeito aos meninos, tá? Com todo respeito aos meninos, mas tem que ser uma menina para ficar tudo certo, né? É a vaga de uma menina. Então, se preparem, com certeza aí vamos ter uma menina aqui com a gente de novo, né? Entendemos, então, que esse controle social tem muito mais força do que o controle interno e externo? Entendemos? Eu ministrava uma palestra para controle, para conselhos municipais,
E aí, na palestra, eu falei uma coisa que é bem interessante, e que vocês devem levar isso para os municípios de vocês. Nós, auditores, por maior expertise que nós tenhamos, por mais que nós conheçamos toda a lei, todas as regras, nós somos bem menos auditores do que o controle social. Porque quem mora no município é que sabe o que está acontecendo, certo? E, claro, nós temos a técnica e conhecemos a regra, mas quando a gente chega no município, é muito difícil para a gente conseguir entender o que está ocorrendo lá. Mas quem mora no município sabe muito bem. Exemplo, se nós formos fazer uma auditoria da Folha, pegar outro município, né? Senão o dela acaba que o... Tu conhece o município? Itapecuru-Mirim, maravilha. Era um promotor aposentado, o ex-prefeito, não é? Era o... Tinha até um nome bem... Coroba, isso, Coroba. Se nós formos fazer uma auditoria da Folha em Itapecuru, nós vamos fazer uma análise técnica. Mas se ela, que conhece o povo lá, ela vai dizer que esse aqui, o João da Silva Costa, esse aqui nunca veio aqui, conheço. Isso aqui é lá da família não sei de quem lá, mora até em São Paulo. Não é assim? Na hora que olhar a folha, ela vai saber. Bem mais auditora que eu, né? Eu vou ter uma dificuldade imensa para tentar achar o João. Na hora que ela bateu, esse aqui nunca veio aqui. Pior, ainda foi contratado nos últimos 180 dias do processo eleitoral, né? Uma ofensa à Lei 101/2000. É proibido a contratação de servidores, né? Nos 3 últimos meses que antecedem a eleição, o que é muito comum, saibam disso, é muito comum. Nós temos muito trabalho com isso, certo? Então, imaginem se ela for me auxiliar e disse, vamos lá fazer essa auditoria da Folha. Rapidinho ela começa a desmontar, né? Não, e essa Maria aqui? Ah, essa aqui. Isso aqui também nunca veio. Acho que nunca veio. Apareceu agora aí o nome. Inclusive é de uma família aí que eles são mais de 30 irmãos. Aí um cargo, 30 votos. E por aí vai, certo? Então, para vocês verem, o controle social é muito importante. É muito importante. E existem casos até mais impressionantes. Como, por exemplo, gastos com merenda escolar. Às vezes o processo está organizado, mas a merenda não chega na prefeitura, não chega nas escolas, não é? Mas uma mãe que mora na cidade, só dela olhar para o filho, ela sabe que não tem merenda, né? Se ela for lá de Capinzal, ela vai dizer assim, mas menino, tu quase morre de fome, e aí estão dizendo que tem merenda na escola. Os Capinzal falam assim, né? Não tem ninguém de Capinzal aqui não, né? Só de Santinês, né? Santinês tem? Não tem ninguém de Santinês. Hoje. Santinês fala minha irmã, né? Santinês é minha irmã, né? Mas Capinzal fala quase morro. Eu sei porque eu dei aula lá. Então, na hora que a mãe vê, ela sabe que a criança não se alimentou direito. Não precisa auditar, não precisa fiscalizar. Quem está lá sabe que não tem remédio no posto de saúde, quem está lá sabe se a merenda está correta ou não. Então, o controle social é muito importante até para dar suporte. Muitas pessoas têm uma certa dificuldade em exercer o controle social por força dessa relação muito próxima do gestor com o munícipe. E isso também cria uma certa dificuldade. Mas os nossos processos evoluíram e agora vocês, o cidadão do município pode fazer denúncia sem precisar se identificar, tanto para o Ministério Público quanto para o tribunal. Eu lembro de um caso em Pinheiro, nós fomos auditar uma secretaria em Pinheiro. À época, o governo do estado era dividido por secretarias
subregionais, e fomos almoçar em um restaurante, o único que tinha na cidade. E quando o dono do restaurante viu o nosso carro, estava com a logomarca do tribunal, ele sentiu coragem de falar algumas coisas. Disse, vocês vieram auditar o prefeito? Nós dissemos, não, viemos auditar o subsecretário regional da Baixada. Aí disse, mas esse prefeito aqui veio um dinheiro para construir um aeroporto, tem só umas vacas lá, não tem nada, gastou tudo. E aí começou a dizer todas as coisas, né? Naquela época, nós não tínhamos sistemas informatizados e a denúncia tinha que ser personalística. E nós dissemos, nossa, são crimes que devem ser averiguados. O senhor pode fazer uma denúncia? E aí veio a resposta clássica. Eu fazer denúncia? O prefeito almoça é aqui todo dia, ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Todo dia ele almoça no meu restaurante, como é que eu vou fazer uma denúncia? Vocês estão loucos? Então, às vezes, essa relação muito próxima do cidadão cria essa dificuldade, certo? Ou, como se fala no Beckman, dificuldade, que é mais difícil ainda de falar, né? Melhor falar dificuldade mesmo. Bom, então, hoje, com os nossos sistemas, uma denúncia pode ser feita direta no sistema, e aí não precisa mais ter problema com o prefeito que almoça lá no seu restaurante, certo? Também pode ser feita diretamente ao Ministério Público. Vocês todos sabem que o Ministério Público tem a função de custos legis, não é? É o fiscal da lei. E, por ser o fiscal da lei, ele toma para si a denúncia e representa junto ao Tribunal de Contas. Não sei nem como escrever, só sei falar. Tipo aquele meme lá do Instagram, né? Manda áudio, que eu não sei ler. Então, manda um áudio, e aí o promotor da cidade faz, na verdade, ele transforma em notícia-crime, representa junto ao Tribunal de Contas, e a gente desce lá para auditar. Então, vocês podem usar o Ministério Público para fazer o controle social, ok? Entendemos, então, que esse controle social é muito mais forte que o controle interno e externo? Nós somos o controle técnico. Controle interno, só revisando, o controle interno é um controle orientativo, que indica as irregularidades havidas no processo. O controle externo é um controle sancionatório, porque ele pode punir, pode aplicar multas e sanções, suspensões, impedir de contratar, certo? Impedir de ser contratado pela administração, certo? Propor sustação de contratos e ainda aplicar multas. Ou multas por descumprimento de norma, ou multas por intempestividade na prestação da informação. E o nosso Tribunal de Contas do Maranhão? Ele foi criado em 1946 e é um órgão estadual autônomo, ou seja, não tem vinculação com o Executivo, nem com o Legislativo, nem com o Judiciário. Está numa área meio cinza ele, né? Está numa área meio cinza. Esse termo autônomo é porque também nós temos dotação orçamentária própria. Então, nós não dependemos de outros órgãos. Uma parte da receita do Estado vai para o Legislativo, um percentual, e o outro percentual vem aqui para o Tribunal, para que a gente possa fazer a gestão do nosso órgão. Emite parecer sobre contas de governo. Pena que a gente não está com nenhuma apostila aí, né? Grifem aí. Estou brincando. Grifem aí, emite parecer sobre contas de governo. Essa é a função auxiliar, tá? Emitir parecer sobre contas de governo, função auxiliar. E julga conta de administradores públicos, função autônoma. Administradores de recursos públicos. Secretários municipais, só para a gente continuar falando de Itapecuru, né? Julga os secretários. O prefeito, o último que saiu, vai ter sua prestação de contas analisada, o tribunal vai emitir um parecer prévio, e aí a Câmara Municipal de Itapecuru vai julgar
se o prefeito cumpriu os índices que ele se propôs a cumprir na gestão dele. Então, temos ali a função autônoma, julgar conta de administradores públicos. E verifica, né, a legalidade e a economicidade de todos esses atos. Se for licitação, vai verificar através da Lei 14.133, não é? Se forem fatos contábeis ou de ordem financeira, 101.2000, 4.320. Em regra, basicamente isso que a gente usa, tá? Claro que existem outras leis como a gente vai falar um pouco, crimes contra a administração financeira, a lei da transparência, mas, em regra, essas são as principais, ok? Nós somos uma casa colegiada, ou seja, nós não temos, como no judiciário, o juiz de base, decisões monocráticas. As nossas decisões são decisões colegiadas, pareceres e acórdãos. A Constituição determinou que o Conselho seria formado por 7 membros, certo? E a Constituição também determina, isso é a Constituição Federal, que foi copiada para todas as estaduais, então no Brasil todo funciona assim, que esses conselheiros seriam agentes que representassem todas as áreas da administração. Então, em regra, nós temos um conselheiro indicado pelo Executivo, um conselheiro indicado pelo Legislativo, um conselheiro indicado pelo Ministério Público e outro oriundo do Corpo de Auditores, certo? E aí, o ciclo continua. A ideia do legislador, então, era que esses conselheiros tivessem conhecimento das principais áreas de gestão do poder público. Aqui nós temos o conselheiro Caldas Furtado, que vem do Corpo de Auditores, que foi do nosso concurso. Temos a conselheira Flávia, que vem do Ministério Público, e os demais distribuídos entre o Poder Executivo e Legislativo. Então, a nossa casa está completa aí no que diz respeito à representatividade, certo? Legislativo, membros do MP e Corpo de Auditores, certo? Pois não? São 7. Não, é assim, os órgãos que indicam vai girando. Na verdade, são órgãos representativos. Para compor os 7, certo? O governador vai indicar, a Assembleia Legislativa vai indicar, certo? Existem momentos em que tem mais membros do Legislativo, momentos que mais oriundos do Estado, certo? Abriu a vaga, aí você vê quem está na ordem e manda, certo? Em regra, funciona assim, para fechar os 7. Eu creio que hoje nós temos 2 do Executivo, alguma coisa assim. Vai depender lá, quem foi o último que entrou? Foi do Ministério Público, aí volta lá para o primeiro. A vaga é do Executivo. O último que saiu, Legislativo, aí volta lá para o Legislativo. O certo é que esses poderes, digamos assim, têm que estar representados aqui, certo? Como é que acontece a nomeação? Após a indicação por um desses órgãos ou poderes, o indicado é sabatinado na Assembleia Legislativa, certo? Então, eu tenho a indicação, depois a sabatina. A Constituição determina que eles possuam elevado saber jurídico e ilibada conduta moral. Então, é por isso que eu tenho uma sabatina lá no Legislativo. E, após a sabatina, eles ocupam a cadeira de conselheira. Apenas para conselheiro, eu tenho esse processo de indicação. Para os cargos de auditores, concurso público, certo? Então, o corpo técnico do Tribunal de Contas inteiro é formado por concursados, por auditores, certo? Que é quem faz a análise técnica do processo.
Apenas para a gente entender como que funciona isso aqui, bem rapidinho, funciona assim. Chega um processo de licitação aqui, vai para o setor técnico, o auditor analisa, faz um relatório de informação técnica. Depois, isso vai para o Ministério Público faz um parecer, e essas duas peças são necessárias para formação de juízo de valor do conselheiro relator. Então, com base nessas duas peças, ele faz o voto, e esse voto vai para a sessão plenária para se transformar em um acórdão, certo? Como é juízo de valor, o conselheiro pode seguir o relatório do auditor, ele pode seguir o parecer do MP, ou ele pode fazer um voto apartado. Em regra, os conselheiros tendem a seguir o que está no relatório do auditor, o que vem da base técnica. Pois não? Não, o Poder Judiciário não. Boa pergunta. Não há essa possibilidade, porque já tem indicação do Ministério Público, né? Me perguntaram, eu acho que algum aluno perguntou também sobre o 5º constitucional, também não cabe aqui, nem o 5º e nem o oriundo do Poder Judiciário. São só esses 4 mesmo. Corpo de Auditores, Ministério Público, Executivo e Legislativo. Essa é a previsão constitucional, certo? Como é que é a nossa estrutura? Temos o Pleno, primeira e segunda Câmara. Isso vocês já estão aí especialistas nessa coisa de Pleno e primeira e segunda Câmara, né? Afinal de contas, vocês estão acompanhando um julgamento, né? Ou estavam acompanhando até semana passada, que foi julgado lá, não pelo Pleno, né? Mas por uma Câmara. Então, aqui é a mesma coisa, o Pleno é dividido em primeira e segunda Câmara. Temos aqui na nossa estrutura operacional o gabinete dos conselheiros e dos procuradores. Esses procuradores são Ministério Público especializado, certo? Desde 2006, que o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão não se utiliza mais de procuradores estaduais. Até 2006, vinha alguém do Ministério Público Estadual. Hoje nós temos Ministério Público de Contas com concurso próprio nosso, certo? Então, por isso que eu falei que vai abrir uma vaga para procuradora, né? Para procuradora de contas, procuradora, né? Procuradora. Para procurador do Ministério Público de Contas, porque é especializado, tá? Que vai ter que estudar todas aquelas normas que a gente falou. Aí temos a presidência, vice-presidência, corregedoria e ouvidoria. Presidência, vice-presidência, corregedoria e ouvidoria são eleitos pelos membros do Pleno a cada biênio, certo? A cada biênio, o tribunal elege o presidente, o vice-presidente, o corregedor, o ouvidor e ainda o diretor da Escola de Contas, certo? No biênio, o diretor da Escola de Contas é um conselheiro substituto. O presidente pode ser eleito para um biênio e ser reconduzido por mais um mandato. Apenas um mandato é permitido a recondução. E aí eu tenho a eleição de novo. Então, em regra, eles se reúnem ao final do período do biênio para eleger presidente, vice-presidente, corregedor e ouvidor. Abaixo dessa estrutura, nós temos Secretaria do Tribunal e Escola Superior de Controle Externo. A Secretaria do Tribunal é onde estão todos os auditores, certo? Se vocês passarem num concurso, vocês vão ficar na Secretaria de Controle Externo, que está subdividida em lideranças, em gerências. Essa secretaria é quem recebe os processos e faz a análise técnica, ok? Então, essa é a nossa estrutura geral. E, claro, a Escola de Controle Externo, que é quem coordena eventos como esse e estrutura projetos como esse. A Secretaria do Tribunal, eu tenho as unidades que desempenham atividades estratégicas, técnicas e administrativas para o funcionamento do TCE. Então, tudo que está relacionado à fiscalização
está dentro dessa secretaria, certo? Quando vocês passarem no concurso, aí vocês vão atuar dentro dessa secretaria. Por que eu falo dentro dessas secretarias? Por uma revisão na nossa estrutura interna, os gabinetes dos conselheiros podem se utilizar de cargos comissionados, que são a equipe que compõe lá a assessoria deles. E, dentro da secretaria, ficam os auditores concursados. A gente não sobe para atuar dentro dos gabinetes. A gente atua só na secretaria, certo? E aí vamos entender um pouco sobre a nossa natureza, né? O tribunal é um órgão autônomo, como já havíamos falado, e é parte do sistema de controle externo da administração pública, operando com independência funcional, nos termos que eu já falei para vocês, né? Independência funcional, porque nós temos dotação orçamentária própria. Então, nós não demandamos, por exemplo, isso é importante para incentivar vocês para o concurso, tá? Isso é muito importante. O nosso salário é definido pelo próprio tribunal. Nós não estamos vinculados à estrutura do Estado. Então, nós não recebemos o mesmo que alguém que está lá dentro da estrutura do governo do Estado, certo? O que um engenheiro lá ganha, ou um advogado ganha, não é base para o nosso salário, certo? Então, a gente tem estrutura própria, tem plano de cargos e salários próprios e tem carreira própria. E isso dá uma autonomia muito boa para a gente trabalhar. Claro que isso custou muito tempo, hoje já está tudo organizado dessa forma, ok? Natureza jurisdicional administrativa, não fazemos parte do Poder Judiciário, mas exercemos funções de julgamento técnico, contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial, ou seja, tudo que é recurso público, nós julgamos. E aí, uma questão importante para a prova de vocês. Os tribunais também não têm subordinação no que diz respeito às suas decisões, certo? Ao contrário do judiciário, onde nós temos as famosas súmulas vinculantes, não é isso? Todo mundo ainda lembra das súmulas vinculantes? Que vem lá de cima aí, todo mundo tem que se enquadrar? Pois então, aqui, por força do princípio da independência dos entes federativos, todos os tribunais são autônomos, não tendo sequer subordinação ao TCU. E aí vocês podem perguntar assim, professor, e aí, como é que é esse negócio lá do TCU? Não há conflito? Lembram que eu falei para vocês que a gente julga casos de ordem financeira, orçamentária? Para vocês não terem problema quando forem analisar um processo do Tribunal de Contas e saber a que tribunal esse processo subordina, vocês têm que entender um pouquinho de contabilidade, certo? Vocês devem verificar a origem do recurso. Se o recurso é federal, Tribunal de Contas da União. Se o recurso é municipal ou estadual, Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, certo? Exemplo, vamos imaginar que o município, tá bom de Itapecuru, né? Outro município. Fala um município para mim, não? Como? Godofredo Viana. Vamos supor que o prefeito vai construir uma quadra, prefeitura, uma quadra de esporte lá em Godofredo Viana. Já tem, né? Mas vamos supor que ele vai construir outra. E aí ele faz o processo licitatório e tudo, só que o dinheiro que ele está usando é um recurso do Ministério dos Esportes. Quem fiscaliza isso? Tribunal de Contas da União, certo? O recurso é federal. Mesmo que seja em Godofredo Viana, o Tribunal de Contas do Estado não vai atuar lá. Detalhe, todas as instruções normativas, todas as decisões, certo? E tudo que orienta a legalidade desses atos deve ser considerado a partir do TCU. Então, se você é advogada de Godofredo Viana, na hora de instruir o processo licitatório, você vai ver, preciso publicar no Diário Oficial da União. Princípio da publicidade, né? Se publicar só no Estado, é ilegal, porque o recurso é federal. Publica lá na União.
Mas vamos supor que essa mesma quadra esteja sendo construída com recurso próprio do município. Na hora de você for fazer o parecer sobre a legalidade do ato, precisa publicar no Diário Oficial do Estado do Maranhão e no Diário Oficial do município, se houver. Não precisa publicar na União. E aí, o que é que eu tenho que observar? As instruções normativas do TCE do Maranhão sobre a instrução processual e legalidade desse ato. Entenderam? Então, conhecer a Lei 4.320, mesmo para vocês, advogados, é muito importante. Pois não, professor? Quanto à verba, bem facinho. Você vai pegar lá o balanço orçamentário, aí lá vai ter uma dotação orçamentária que vai determinar a origem do recurso. É bem fácil, só puxar o balanço orçamentário. Pela origem do recurso, você sabe lá de onde vinha o dinheiro e quem geria isso, certo? Agora, claro, se eu quero saber como é que era a gestão pretérita, se você quiser acessar todas as informações, é possível acessar por um sistema nosso aberto chamado EPCA. No EPCA, você digita o ano e baixa todos os documentos de prestação de contas desse hospital. Ou, pelo menos, é para estar lá. Certo? Você vai abrir lá www.tce.ma.gov.br, sistemas EPCA. Coloca o nome do município e baixa lá as informações contábeis, de processos licitatórios, o nome do gestor que trabalhava lá, nomeações, portarias, tudo tem que estar lá, certo? Então, ou pode fazer um pedido direto ao tribunal, demandar ao tribunal para que ele preste essa informação, certo? Se você souber a informação exata, o ano que quer, você pode entrar pelo SEI, que é aberto, e fazer esse pedido, ok? Que aí o tribunal encaminha a informação. Bom, então entendemos aqui, tranquilo? Eu vou ter que entender um pouquinho lá da 4.320 para saber a quem o órgão ou o recurso está subordinado. Lei 4.320 é bem facinho, tá? Vocês podem dar uma olhada lá, ela é de 1964, ela é um pouquinho mais velha que eu tenho quase essa idade, tá? Então, só baixar lá. É uma lei anterior à Constituição, né? Mas ainda é a lei que rege as finanças públicas no Brasil. Nossa base legal, ó, previsão lá no artigo 71 da Constituição Federal, 72 da Estadual, que garante a nossa legítima atuação. Então, o tribunal supervisiona a gestão dos recursos públicos e sempre vai assegurar a legalidade desses atos, ok? Por isso, vocês têm que estar bem atentos a leis como a lei de licitação, já que a gente sabe que o maior problema está relacionado a licitações. Aliás, quem quiser acessá-la no meu Instagram, tem um artigo meu completo sobre processo licitatório, eu acho que tem um e-book também sobre isso, quem quiser acessar lá, pode acessar no Instagram. E se quiser mais alguma informação, é só pedir lá no direct que a gente manda, tá bom? Nossa competência e jurisdição, né? Fiscalizar qualquer pessoa que se utilize de recursos públicos, eu acho que o professor tinha perguntado, e aí, como é que é vocês têm algum indicador de contas reprovadas, de irregularidades? É uma pena que esse seminário seja um pouco curto para a gente mostrar isso, mas nós temos sim, sobre contas reprovadas, principais irregularidades. Temos uma coleguinha aqui que quer fazer pergunta.
Não há uma subordinação do TCU, no caso. O TCE não tem subordinação ao TCU. E quem é que faz a prestação de contas, por exemplo, aqui do TCE? Ele faz essa prestação de contas a quem, já que ele não é subordinado ao TCU? Essa pergunta é maravilhosa, eu vou responder com uma brincadeira, pode? Quem é que certifica as empresas certificadoras, tu sabe? Então, na função atípica do tribunal, ele presta conta para ele mesmo, tá bom? Se existem licitações, para a reforma disso aqui, tem um setor que fiscaliza licitações, passa lá. Não tem, certo? Porque vai ser uma função atípica, e ele é o órgão de controle externo. Então, se há um processo licitatório, acaba vindo para cá, porque não tem nenhuma hierarquia. Isso é um caso bem interessante, eu só consigo responder com as empresas certificadoras. O dia que a gente souber quem certifica elas, aí vai dar tudo certo. Jorge, pois não. Só uma contribuição, Jorge. Isso é importante, esse aspecto que a colega levantou, o que reforça o que você já falou sobre a questão do controle interno. O controle interno ele tem um papel fundamental para que todos os procedimentos que sejam executados pelo órgão que vai prestar contas a si mesmo sejam dentro dos parâmetros esperados. Então, isso faz com que o controle interno, que existe aqui também no Tribunal de Contas, ele tenha uma relevância e deva atuar dentro de parâmetros elevados para assegurar a integridade de todas as ações que esse órgão vai desenvolver. Só uma contribuição. Perfeito. A minha pergunta é sobre a OAB, né? No caso do TCE, ela vai fiscalizar a OAB Maranhão ou a OAB ela vai ter tipo um controle interno e vai também fazer essa autofiscalização? Boa pergunta. Primeiro, vocês precisam entender o que é a OAB, né? A OAB é um conselho. É um conselho. E um conselho federal. O que nós temos aqui é uma seccional, né, no Maranhão, mas a OAB como um todo é fiscalizada pelo TCU, certo? Tudo da OAB, ela presta conta lá para o TCU, ainda que seja a OAB Maranhão, certo? Vai estar vinculado ao TCU. Essa é a regra, tá? Não vai ser fiscalizada por nós, Tribunal de Contas do Estado. Respondido? Certo? E para quem está se formando agora, não sei se vocês olharam, mas se vocês prestassem atenção ali naquele corredorzinho de vidro, tem uma sala para os advogados da OAB. Aliás, para todos os advogados, é a sala da OAB, caso vocês queiram vir aqui, analisar um processo, usar a sala, está lá, uma sala bem organizadinha, com impressora, com internet lá, computador. Para os advogados, é uma parceria do TCE com a OAB, então podem utilizar, tá? Bem próximo ali daquela passarela. Continuando. Emitimos parecer, julgamos contas de gestores, né? Já sabemos disso, mas nós estamos no sistema em que qualquer processo pode ser recorrido ao TJ, ao Tribunal de Justiça, então, se vocês estiverem advogando, podem recorrer. Mas as nossas decisões são terminativas, certo? Do ponto de vista do Tribunal de Contas. Fiscalizamos ali recursos para o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial o que está previsto lá no artigo 11, a linha C, competência do ente federativo de instituir, prever e arrecadar os recursos, os impostos de sua competência, né, os tributos de sua competência, no caso, o município, IPTU, ISS e ITBI, não é isso? Acho que é isso, né? Então, a prefeitura institui, prevê, arrecada e presta conta disso, desses tributos para a gente, certo? Isso por força lá da Lei de Responsabilidade Fiscal. Apreciamos a legalidade dos atos de admissão e aposentadoria também. Então, atos de pessoal, para serem validados, precisam ser apreciados pelo tribunal. Se o município aposenta um servidor, esse processo vem para cá, para que o tribunal possa analisar e verificar se essa aposentadoria é válida, ok? E recebemos denúncias, né, para apurar irregularidades e ilegalidades. Então, qualquer cidadão pode denunciar ao Tribunal de Contas para que nós façamos a apuração. No final,
a Constituição, que é uma Constituição de controle social, determina que isso seja feito, e as leis complementares que regem a nossa atuação também determinam isso. Tanto a lei de licitações como a lei de responsabilidade fiscal, qualquer cidadão pode denunciar o descumprimento dessas normas ao Tribunal de Contas, que nós vamos descer e fiscalizar, certo? Eu, durante muito tempo, trabalhei no setor de denúncias e representações de licitações. Só não façam como um denunciante que, revoltado por perder um processo licitatório na compra de livros, fez uma denúncia aqui, um processo, eu acho que de 500 páginas, e juntou a decisão do ministro Benjamin Ziller, um notório professor e um ministro de uma capacidade invejável. Inclusive, já fiz alguns seminários junto com ele. E o voto do ministro era, claro, destruindo o processo que o cidadão alegava estar eivado de irregularidades. Eu li o voto, muito bem construído, e depois fui atrás do acórdão. O ministro era voto vencido. Então, assim, muito atentos, certo, a essa questão das casas colegiadas, ok? Vamos lá. Primeiro, que existe um sistema nacional que define todos os valores e as regras disso, certo? Que é um sistema de preços nacional. Hoje, a Lei 14.133 determina que a administração faça essa fiscalização, através do chamado fiscal de contratos e da competência para ele, certo? Esse fiscal do contrato acompanha para e passo a obra, para e passo. É ele que vai identificar irregularidades. O Tribunal de Contas só desce lá se houver denúncia ou representação. Mas, a qualquer tempo, o tribunal pode ir fazer a fiscalização, certo? O ideal é que a fiscalização, concordo com você, fosse concomitante. Mas a lei determinou que quem fiscaliza, certo, a execução é a administração que contratou. Mas que fique bem claro, o fiscal pode ser punido acaso o tribunal encontre alguma irregularidade quando da sua fiscalização de rotina. A esse respeito, vocês podem ler o meu artigo que saiu na Revista de Estudos Jurídicos Avançados de Brasília, saiu essa semana, onde eu falo das obrigações do fiscal do contrato. Está lá também no meu Instagram. E eu falo das repercussões da decisão 1118 do STF na fiscalização de contratos administrativos. Quem quiser pode dar uma olhada lá, que está bem interessante essa nova função do fiscal e como ele pode ser punido. Inclusive, a administração, professor, tem um caso até pior, que antes da 14.103 ocorria. A empresa intensiva em mão de obra era contratada pelo município, e aí tinha lá os chamados OSGs, né? Vigias, merendeiras e funcionários ali que trabalhavam para a empresa. O que a empresa fazia? Recebia o recurso e não recolhia os tributos. Não recolhia FGTS, não recolhia nada. O que acontecia? Acabava o contrato, a empresa ia embora, o cidadão arrumava um advogado, entrava com um processo. Adivinha quem pagava? A prefeitura. A prefeitura pagava tudo. Qual é a regra? Devedor solidário, né? Estava trabalhando na prefeitura, a Justiça do Trabalho dizia, a prefeitura paga. O que o empresário fazia? Ele quebrava a empresa, abria outra no nome da mãe dele, né? Deixava 4 cadeiras, nem dá para dar exemplo, só tem cadeira nova aqui. Deixava umas 4 cadeiras velhas lá e dizia, está aí, ó, está quebrado. A prefeitura pagava. Com a nova lei, o fiscal de contratos é obrigado a requerer do empresário, antes do pagamento, os comprovantes de recolhimento de todos esses encargos, ok? Só aquelas certidões de FGTS não valem mais, tem que recolher tudo, certo? E o fiscal tem essa obrigação. Se ele não fizer isso, aí o fiscal é punido por culpa em vigilando, certo?
e a administração paga tudo. Antes não havia essa obrigação, a administração pagava tudo e ninguém era responsabilizado. É certo que a lei também já abre uma nova regra, que nós chamamos de desconstituição da personalidade jurídica, onde o tribunal agora pode alcançar o proprietário. Não poderia, mas agora já pode com 14.133. Mas, em regra, é muito bom que se saiba que o fiscal agora tem uma função muito importante, que é de monitorar todos esses encargos que a empresa deixava de lado, apresentando só certidões, e depois o juiz do trabalho bloqueava recursos do município e acabava prejudicando a sociedade, certo? Então, fiquem bem atentos a isso. Isso está lá no meu artigo, vocês deem uma olhada lá, está bem interessante. Apuramos, então, denúncias de ilegalidade. E aqui, só resumindo, nossa atuação é muito vasta, abrange diversas formas de fiscalização, né? Apreciação de contas, já vimos, né? Parecer sobre contas anuais de governador do Estado, julgar contas de administrador de bens, fiscalização verifica a legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, eficácia. Eu sempre brinco com esses princípios, né? Porque lá na cabeça do artigo 37 da Constituição Federal, vocês aprenderam a decorar o LIMP, né? É isso, LIMP? É isso, né? O LIMP. Nossa, era horrível isso, era horrível. Porque nós tínhamos um processo de fiscalização baseado no formalismo exacerbado. Isso era ruim. Agora a lei abre para novos princípios, em especial o princípio da transparência e os princípios da eficiência e eficácia, que combinados dão muito mais resultado do que a legalidade. Claro que a gente tem que continuar analisando a legalidade, mas o interesse público tem que ser maior para evitar o que nós chamamos no direito de perigo de dano reverso, quando o tribunal dá uma decisão baseada no formalismo exacerbado e prejudica a comunidade de um município. Já pensou parar uma escola que falta só o telhado, porque houve uma irregularidade no processo lá no início? Prejudicou a população inteira de um município, né? Então, a nova lei abre para novos princípios e permite que o interesse público seja atendido, que a escola seja concluída. Aliás, a 14.113, é bom que vocês saibam, criou um novo título no Código de Processo Penal para separar crimes administrativos de crimes que podem ser sancionados pelo direito penal, certo? Então, agora a gente pode fiscalizar de uma maneira mais voltada para os princípios do planejamento, eficiência e eficácia. Fazemos auditorias e inspeções, essas auditorias elas são regulares, e aplicamos sanções, né? Multas e outras sanções, além de determinar a correção de irregularidade. Essa determinação de correção de irregularidade, pois não? Estou brincando. Então, esse conflito de competência é muito complicado da gente discutir. A nossa competência, a gente ainda não expandiu a nossa atuação para isso, eu confesso que deveria, o tribunal, uma vez que isso reduz a eficiência do trabalho, da obra e do serviço, não é? Mas nós ainda não temos instrumentos legais que possam verificar isso, certo? E realmente é um grande problema, em especial quando você tem conflitos políticos, né, entre o Estado e o município.
no mesmo padrão de qualidade, inclusive, da obra inicial, né? Agora, nada impede que a prefeitura acione o Poder Judiciário, certo? Uma coisa que eu posso te falar sobre resultado de obras é que a 14.133 agora garante, certo? Garante que a empresa que presta o serviço tem que responder por todos os resultados futuros desse serviço, certo? Garante isso. Antigamente, o que acontecia? Porque a 8.606, que era a antiga lei de licitações, não previa isso, nós tínhamos o prefeito inaugurando uma obra e o muro caía atrás dele, né? Está cheio de meme na internet, né? Caiu o muro. Ou então, o caso que o professor citou, tinha obra aqui só em cima e não tinha os canos do esgoto, né? Tinha só a caixinha, certo? Isso acontecia e a empresa não era punida por isso. Agora, com a nova lei, você tem sanções para a empresa. E isso vem do mercado privado. Quando você compra um apartamento, a garantia é de 5 anos para esse apartamento, que a empresa deve fazer as correções necessárias. Mas isso não tinha previsão na lei. E vocês sabem que nós somos escravos da lei, né? Todo mundo conhece aqui a famosa frase do saudoso Eli Lopes Meireles, né? Todo mundo conhece? Ao particular é permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, não é isso? E ao público somente aquilo que a lei permite? Então, se eu não tenho essa norma que alcance, eu preciso recorrer ao judiciário, infelizmente. Eu não tenho como alcançar esse problema entre a CAEMA e a prefeitura. Infelizmente, não temos essa norma, ok? Auditorias e inspeções, aplicamos sanções. Já indo para os finalmente, né? Todo mundo está já com fome, com vontade de almoçar, né? Pena que a gente não está na Baixada, senão eu ia levar vocês para comer piabinha frita, né? Lá no Maria Santa, com escola. Quando eu vou para lá fazer seminário, eu já deixo reservado as piabinhas fritas, ó. Ou então, pena que a gente não está em Caxias, senão a gente ia comer pirão de parida, lá no Veneza, né? Bom também, bom também. Tem que avisar 6 horas antes, porque é muito duro o galo para cozinhar. Eu aviso quando eu saio daqui. Aí chego lá, está pronto. Julgamos as contas, governador, prefeito, secretários e outros, controle de licitação, fiscalização contínua, né, com as nossas auditorias. Aqui tem um errozinho SACOP, na verdade é o SINC. Aplicações e recomendações de multas, recomendações, determinação para correção, e são atividades que garantem a transparência e a responsabilidade na aplicação dos recursos. Nossa jurisdição estende-se por todas as esferas da administração e entidades que gerenciam recursos, então, fundações, autarquias, a própria CAEMA, não é? A administração pública estadual, direta e indireta, municípios, incluindo câmaras, fundações, autarquias, particulares que se utilizam de bens públicos, e temos uma jurisdição técnico-administrativa. Aqui, só para vocês revisarem, eu já falei dessas leis, quem quiser até fotografar, pode fotografar, são as leis que a gente utiliza, tá? E que vão cair no concurso, com certeza, certo? Quem é concurseiro, pode bater foto aí, que é o que cai. Está faltando aqui o quê? Só a nossa lei orgânica e o regimento interno para fechar a prova e ser auditor, tá bom? Para fechar a prova, só vai faltar incluir lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e regimento interno. Já pode até começar a gastar os R$19.000, certo? Quem fechar essas leis aí já pode começar a sair por aí fazendo dívida, né? Comprando carro zero, né? Se for casado, já se divorciando para pagar a pensão, fazer o que quiser da vida. Não, isso é feio. Se for noivo, para casar, tá? Se for noivo é para casar, porque aí vai estar estabilizado, né? Está estabilizado. Pois não. Nós sabemos que a gestão pública ela vai muito além. Os serviços públicos elas são bem abrangentes, como segurança, saúde, educação, infraestrutura, agricultura, assistência social e limpeza pública, que está dentro da infraestrutura. Mas vimos que os tribunais e os controles externos ele tem um olhar diferenciado para aquelas verbas vinculadas. Quais são as verbas vinculadas? Saúde, educação e assistência.
As demais, elas ficam um pouco à margem, não são fiscalizadas devidamente como deveria. Qual é o olhar do Tribunal de Contas, com tanta IA, com a evolução das IAs aí, para que chega isso antes de que seja, eu chamo saqueado, porque é o que acontece com essas outras verbas, que não são vinculadas, e como eles falam de recurso não vinculado e recurso próprio, fazem, assim, não tem o cuidado devido como as verbas vinculadas. Essa é a primeira. A segunda seria, o Tribunal de Contas hoje tem um sistema que eu até olhei ali, parece que é o SACOP, não tem mais, é o 5, pronto, que é a prestação de conta das folhas de pagamento. Sabemos que as prefeituras elas enchem as folhas de contratado. É rapidinho, gente. E aí essa oportunidade é muito boa para a gente discutir isso como advogado, depois, curioso. Enche a folha de contratado. Quando você vai, aquelas pessoas que foram contratadas, que foram descontadas da Previdência, e que, quando ele vai aposentar, ele não consegue o mínimo de recolhimento, nem a informação devida, que seria para CEFIP e GFIP. Bom, como tem essa prestação de conta, porque que na hora que informa a folha, não obriga a gestão informar a guia de GPS do pagamento? Seriam essas duas perguntas. Duas perguntas maravilhosas e intrigantes. Com certeza vai cair no concurso também, tá? Se liga aí, isso é importante. Se liga aí. Primeira pergunta é quanto aos recursos vinculados e não vinculados. Para isso, é importante que a gente saiba que no estado do Maranhão, e eu tenho essa pesquisa, eu fiz essa pesquisa, está no artigo meu, apenas 6 municípios têm receita própria maior do que 10% da receita corrente líquida total. Isso significa dizer o quê? Que eles vivem exclusivamente de Fundeb, FMS e FMAS. Eles não têm arrecadação. Por isso, o tribunal faz um esforço tão grande em cima desses recursos, certo? Só 6 municípios. Posso até citar o nome deles aqui, certo? Dos municípios pequenos, só um, Santo Antônio dos Lopes, que está sentado em cima da maior reserva de gás da América Latina, né? Eneva. Só. Todos os outros vivem de transferências constitucionais, certo? Todos. Se você pegar o balanço orçamentário de um município, você vai ver que a arrecadação própria é inexistente. E aí existe até uma regrinha que eles usam para fugir do controle. O que é que diz a lei? A lei diz, lá no artigo 11 da 101/2000, prever, instituir e arrecadar, né? Instituir, prever e arrecadar os recursos, os tributos de sua competência. O que é que eles fazem? Instituem lá o Código Tributário, prevêem R$50 mil, e aí, se eles arrecadarem 51 mil, está valendo. Já cumpriu a lei, já cumpriu a lei. E aí acabam utilizando tudo, certo? Inclusive pagamento de folha, recursos do Fundeb, saúde e educação. Por isso o tribunal tem um olhar tão forte para isso. É claro que outros municípios, certo, têm gastos com outras demandas, mas concentram tudo na Secretaria de Administração. O tribunal faz uma análise muito geral, e é importante que cada um de vocês, como cidadão, não apenas como advogados e advogadas, analisem esses dados e façam denúncias, porque é difícil a gente alcançar em tempo real. Essa dilapidação dos recursos, e aí já na segunda pergunta, no que diz respeito à folha, ocorre muito em ano eleitoral. Muito em ano eleitoral. Por isso, nós precisamos de advogados que entendam das normas de finanças, ainda que trabalhem com direito eleitoral, para fazer esse tipo de análise, porque é técnica, é muito técnica. Se você for pegar, desafio qualquer um de vocês que vai se formar em direito agora, a olhar aqui um empenho de folha, e vocês não vão saber nem para onde vai a análise desse empenho, mas é lá que está, no empenho da folha. É lá que está o pagamento de servidores. E aí o que é isso? Lei 4.320, lá de 1964, e normas da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, assim, muito importante que vocês comecem a entender normas de finanças para discutir conosco, essas questões. E aí eu faço uma meia-culpa.
como o tribunal é um órgão muito técnico, acaba que a sociedade tem dificuldade de fazer essa fiscalização. Nós deveríamos traduzir isso, estamos trabalhando para isso, para traduzir essas informações. A gente está para inaugurar o portal do controle social, que tira esse tecnicismo e dá melhores condições de vocês monitorarem. Porque, como eu falei para a coleguinha ali, ela que sabe se o João está lá ou não. A gente vai fazer uma análise muito geral. Então, é muito importante que isso aconteça. Agora, quanto aos recursos, infelizmente, quase 100% dos recursos são esses recursos vinculados. Mas nada impede que a gente faça fiscalizações em tempo real, desde que haja uma denúncia. Na nossa regra geral, eles prestam conta anualmente, certo? E os processos licitatórios encaminham assim que é publicado, Mas o gestor presta conta ao final do ano. Então, nós acompanhamos, claro, nós temos sistemas, mas eu confesso que a gente vai chegar um pouquinho depois. Né? Hoje a gente está, eu acho que é bimestral a nossa fiscalização, mas a gente precisa muito do controle social. Entendemos aqui todas as leis, quem quiser incluir lá, né, lei orgânica do Tribunal de Contas e regimento interno. Aí fecha o concurso, tá? E já finalizando, para a gente terminar aqui, esses são os nossos sistemas. Sync Fiscal, que é o que pega os dados da base contábil, todos esses sistemas são abertos, vocês podem acessar lá no portal do controle social. Sync Folha, que é a folha de pessoal, né? Sync Contrata, antigo SACOP, onde estão as licitações. E o SIGER, que é onde está o cadastro de todos os gestores, certo? Então, e o Finger, que tem as análises do portal de transparência, o Finger Dandara, que vocês podem acessar. Só clicar lá, www.tce.ma.gov.br e acessarem o painel do controle social, que vocês acessam a informação de todos os municípios de vocês, ok? Inclusive, quem estiver fazendo aí trabalho de conclusão de curso, saibam que o Tribunal de Contas é um banco de dados maravilhoso para vocês. Então, não precisa sair procurando informação por aí. Se tiver um tema ligado a normas do direito financeiro ou contratações públicas, a base está aqui, tá? E sempre contem com o professor Lobo, se precisarem, só pedir que a gente preste a informação. Já fechando, só para distinguir a nossa natureza, ó, nós somos órgão de controle externo, Tribunal de Justiça é órgão do Poder Judiciário, fiscalizamos e julgamos contas, os tribunais estaduais, causas cíveis, penais e administrativas. Nossa competência é técnico-administrativa, já que a gente trata de recurso. A deles é jurisdicional. Nossas decisões são administrativas com força de título executivo. Então, uma sanção nossa gera multa, certo? Gera punição, gera suspensão. E lá eu tenho sentenças com força judicial. Aqui a gente fecha a nossa palestra, falando que o Tribunal de Contas é uma peça fundamental para a responsabilidade fiscal, transparência e uso eficiente dos recursos públicos. Nossa atuação é preventiva, concomitante. Essa concomitante e corretiva depende do controle social, tá? Nós dependemos de vocês. Contínua, possui força normativa, nós criamos instituições normativas, força sancionatória, além de atuar em caráter jurisdicional, sem caráter jurisdicional, penal, civil, mas com impacto direto na gestão. Obrigado por me assistirem, certo? Espero que tenha contribuído para a formação de vocês. Muito obrigado, Jorge, pela sua participação mais uma vez no Conhecendo TCE. Também aproveito para agradecer ao professor Vaio Filho e falar também que o nosso projeto ele tem uma vertente em que nós comparecemos às universidades, professor. As semanas acadêmicas, né, são momentos muito importantes de produção, de disseminação de conhecimento, e nós teremos todo o prazer, desde que convidados, em levar colegas aqui do tribunal para participar deste momento, proferindo palestras que tenham relação com os temas que estão sendo tratados nestas semanas acadêmicas, tá? O outro lado do projeto, não só a vinda dos alunos
dos acadêmicos ao tribunal, que é motivo de grande satisfação para todos nós, mas também a nossa ida às universidades para levar um pouco do nosso trabalho, daquilo que a gente faz aqui em prol da sociedade. Então, mais uma vez, muito obrigado pelas presenças de todos vocês, e eu gostaria de deixar uma mensagem em relação à atuação que temos como servidores públicos. Quando se fala em serviço público neste país, é muito comum que o servidor público, a figura do servidor público, seja depreciada, desqualificada. Mas é preciso perceber que há servidores públicos que estão no serviço público não por necessidade, mas por decisão consciente de aqui estar. Eu não tenho a menor dúvida que o Lobo, na iniciativa privada, com a qualificação e a competência que ficou clara para todos vocês, talvez, Lobo, você ganhasse 4, 5 ou 6 vezes mais do que o que ganha aqui. Mas o Lobo está aqui por decisão, porque ele entendeu que servir faz a diferença. Então, é muito comum que a gente jogue pedra no servidor público sem sequer saber o que ele faz, sem sequer saber o papel que ele desempenha em defesa da sociedade. Então, creiam, há, sim, em todos os lugares, em todas as instituições, servidores públicos comprometidos com bem servir à sociedade, que somos todos nós. E se em algum momento, como foi dito aqui em várias ocasiões pelo Lobo, se vocês sentirem esse chamado, né, essa vontade de servir bem à sociedade, ao seu Estado, ao seu país, e quiserem prestar um concurso público para esta casa, nós, que já estamos aqui há um certo tempo, os receberemos de braços abertos para juntos servirmos, fazermos a nossa parte e encararmos os desafios que estão aí, que são inúmeros e que precisam de pessoas competentes, inteligentes, como vocês que aqui estão. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Parabéns a todos.